Olá a todos, aqui quem fala é Thiago Abignudo do The Valve Club e hoje nós vamos entrar num assunto fundamental para você que gosta de valvopatia e quer estudar ainda mais profundamente. Toda vez que falamos em doenças valvares, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é o diagnóstico. E para entender o diagnóstico é muito importante saber o conceito. Pois bem, feito o conceito, depois que você já fez o exame físico, a anamnese, tirou todas aquelas informações, a segunda coisa que você vai fazer é classificar essa doença. Como assim, Thiago? Classificar a doença? Sim, você vai entender a gravidade dessa doença, vai buscar alguns dados, tanto clínico como laboratoriais, para classificar essa doença. Existem vários tipos de classificações, não só a classificação clínica, como nós já sempre discutimos, naquela tradicional A, B, C e D, da American Heart. Aqui nós vamos falar de classificação funcional, classificação anatômica, classificação etiológica, são vários os tipos que você, conhecendo essa base de conceitos, vai poder aplicar no seu paciente, vai poder aplicar no dia a dia e vai tornar o raciocínio clínico muito mais fácil, muito mais direto e objetivo, ok? E hoje a gente vai discutir um pouquinho mais de classificação em estenose mitral. Cada valvopatia vai ter sua classificação específica, algumas coisas são semelhantes entre valvopatias, outras não, outras são específicas, mas hoje a discussão vai se limitar em estenose mitral. Então vamos lá, como eu estava falando para vocês, primeiro, sempre conceito. E o que é estenose mitral, Basicamente, estenose mitral é a abertura inadequada da válvula mitral durante a diástole, impedindo ou dificultando a correta passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo. Quando surge essa dificuldade de abertura, surge uma redução da área valvar. Normalmente, nós temos áreas valvares que ficam ali entre 4 e 6 centímetros quadrados, é uma área valvar considerável. Isso vai se reduzindo. Chega a um ponto que começa a dar uma repercussão hemodinâmica. E a repercussão hemodinâmica ela é traduzida pela formação de um gradiente. Como a válvula se abre na diástole, estamos falando de um gradiente diastólico. Então vejam bem, a partir do momento que essa válvula não abre adequadamente, surge uma dificuldade do sangue sair do átrio esquerdo e ir para o ventrículo esquerdo, processo que acontece durante a diástole, vocês devem conhecer bem da fisiologia. Quando tem essa dificuldade, surge uma diferença de pressão, surge um gradiente, e esse gradiente ele anda junto com a formação de uma área valvar reduzida. Quando nós temos essa área valvar um pouco menor do que 2,5 centímetros quadrados, nós estamos diante do que nós chamamos de uma lesão de estenose discreta. Pois bem, se isso continuar progredindo, essa área continuar se reduzindo e diminuir de 1,5, ela passa a ser considerada como importante. Aqui já tem uma exceção. A estenose mitral, diferente das outras valvopatias, ela tem apenas dois tipos de graduação, a discreta e a importante. Vejam vocês que a moderada não faz parte dessa graduação, como existem outras valvopatias. Por exemplo, estenose aórtica. Existe a estenose aórtica discreta, estenose aórtica moderada e é importante. Aqui existe a estenose mitral discreta e a estenose mitral importante. De 2014 para cá que veio essa mudança e aí foi feita uma fusão entre o moderado e o importante, pois foi visto que a repercussão clínica já aumentava no moderado. Então não fazia sentido mais chamá-la de aquela classificação de moderado. O importante era só menor do que 1 centímetro quadrado. Atualmente, todos os guidelines importantes, o europeu, o americano, o brasileiro, o nosso aqui, brasileiro, ele também utiliza um ponto de corte de 1,5 como uma lesão importante e acima disso, uma lesão discreta. E vejam vocês aqui nesse nosso slide falando exatamente isso. Se você observar, o gradiente médio pressórico diastólico, ele acompanha essa nossa impressão da área valvar. Quando você tem uma área ali valvar de 1,5 a 2,5, que é a lesão discreta, como eu falei para vocês, você vai encontrar o quê? Um gradiente variando entre 5 e 10 milímetros de mercúrio. Se essa área se torna ainda menor e torna uma lesão importante, menor do que 1,5 centímetros quadrados, e essa é a definição, o gradiente tende a acompanhar junto. E esse gradiente sobe um pouco mais e agora fica acima de 10 milímetros de mercúrio. Perfeito? Dando seguimento, uma vez que você tenha feito então, colocado na sua cabeça uma hipótese de estenose mitral, o que você encontra no exame físico de um paciente com estenose mitral? Geralmente, palpação periférica de pulsos é normal, não tem nada que deve te preocupar, não tem nenhuma alteração maior, ok? E você, examinando o pescoço desse paciente, pode encontrar sim alterações de pulso venoso. Alterações de pulso venoso, se você abrir um livro de semiologia aí, bem mais antigo, você vai encontrar uma série de detalhes, onda C, descenso, esquece.
isso tem pouca aplicabilidade clínica atualmente. O que você vê e chama atenção? Turgência jugular. Se você encontra uma turgência jugular patológica, aí sim você está diante de um achado do exame físico que vai te ajudar na conduta, na condução desse paciente. Outros sinais em fases mais avançadas, como disfunção sistólica do ventrículo direito, sinais de insuficiência cardíaca direita, podem estar presentes e podem te ajudar no diagnóstico, mas em geral isso aí acontece numa fase mais tardia. A estenose mitral em fase mais precoce, o que você pode encontrar até certo ponto do lado direito é essa turgência jugular patológica. Mas o mais importante do exame físico da estenose mitral não são os achados periféricos. São achados da ausculta desse paciente, o exame do tórax desse paciente. Quando você pega o seu estetoscópio, beira-leito com o seu paciente, coloca lá o esteto e começa a entender. Primeiro, quais são os focos que você está lidando? A gente sempre fala em foco. Ah, eu não sei foco, Tiago, o que eu vou fazer? Dá uma olhada no canal. Tá cheio de vídeo falando de foco de ausculta. Então, a primeira coisa que tem que aprender é foco de ausculta. Entendeu o que é o foco de ausculta? Achou direitinho aórtico, pulmonar, mitral, tricúspide? Perfeito. Agora entenda, você está lidando no momento da ausculta, na sístole ou na diástole. Você tem que saber diferenciar. E como que eu diferencio? Perceba o que é a primeira bulha, perceba o que é a segunda bulha. Uma vez que você entenda esses dois componentes do ciclo cardíaco, você se localiza. Entre B1 e B2, você está diante da sístole. Entre B2 e B1, diástole. Agora sim você parte para começar a entender o que você está ouvindo. Ah, estou ouvindo um ruído que é depois da B2. Se ele é depois da B2, só tem um caminho. Isso é um ruído diastólico. E quando nós falamos em estenose mitral, lembra do conceito? A dificuldade do sangue passar do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, então esse ruído tem que acontecer durante a diástole. Se você estiver examinando o seu paciente, está lá no foco mitral e faz a ausculta e tem um ruído diastólico no foco mitral. Qual que é a sua primeira hipótese diagnóstica? Estenose mitral. E esse sopro tem uma característica especial. A primeira deles é, a partir do momento que eu entendo, a gente vai discutir mais um pouco aí, mais profundamente, sobre um dos tipos de classificação de estenose mitral que é a etiológica, 95% dos casos, já servindo de adiantamento, é de etiologia reumática. E quando a etiologia é reumática, nós podemos encontrar uma alteração no exame físico, que é o estalido de abertura. Então, no exame físico da estenose mitral, na grande maioria das vezes sendo reumática, você, auscultando o paciente, quando a válvula vai abrir, ela faz um barulhinho, ela faz um cliquezinho. Isso é chamado de estalido de abertura. Tiago, essa estalido de abertura acontece em que parte do ciclo? Pensa, que horas que a válvula abre? Ela abre na diástole. Se ela abre na diástole, esse ruído tem que ser auscultado na diástole. Ok, a partir do momento que ela abre, o sangue passa do átrio para o ventrículo. Esse não é o momento onde o sangue tem dificuldade de passar, por definição na estenose mitral, esse é o momento do sopro. Então, logo depois do estalido de abertura, você vai encontrar um sopro diastólico. E o sopro da estenose mitral, ele tem uma característica, tem um nome especial, que uma vez que você escute isso, você está diante dessa patologia, que é o ruflar diastólico. Ruflar diastólico é um tipo de ruído que lembra, embora eu não concorde muito, mas o ruflar de tambores naqueles frontes de batalha da Idade Média, aquele brrr. De toda forma, trata-se de um ruído com um timbre um pouco mais musical, um pouco mais grave, e isso aí traz para você a percepção de ruflar, ok? Então você tem o estalido de abertura, você tem o ruflar diastólico. Se esse paciente está em ritmo sinusal, portanto, tem contrações atriais normais, você deve encontrar no final da sua ausculta, ou seja, no final do ruflar, uma intensificação desse sopro. E a intensificação desse sopro é chamado de reforço pré-sistólico. Ou seja, um pouquinho antes da sístole, o sangue tem que acelerar, porque o átrio contrai para empurrar o restinho de sangue para frente, para poder seguir no ciclo cardíaco. E esse empurrão do sangue para frente acelera o fluxo por uma válvula estenosada. E a percepção auditiva que nós temos é aumento da intensidade desse sopro, já que agora ele acelera porque o átrio empurrou. Ok? Então qual é a ausculta clássica da estenose mitral, né? É um estalido de abertura seguido de um ruflar diastólico e um reforço pré-sistólico, exatamente como está aqui no slide para vocês verem. Agora, um insight que o exame físico pode te dar. Se você estiver examinando esse paciente e você, por alguma razão, não auscultar o reforço pré-sistólico, a chance é que seu paciente está em fibrilação atrial.
Por que tem fibrilação atrial, Thiago? Porque fibrilação atrial é a perda de contração do átrio esquerdo, ele fica apenas tremendo. E se ele não contrai, ele não empurra o sangue para frente. Se ele não empurra o sangue para frente, não acelera, não dá esse aumento de percepção sonora. Então você encontra apenas um estalido de abertura e o ruflar diastólico. Em válvulas muito calcificadas, estágios mais avançados da doença reumática, pode inclusive sumir o estalido de abertura. Isso acontece porque a válvula agora está dura, ela não abre e fecha, não dá mais aquele barulho como nós acostumávamos. Então desaparece também o estalido de abertura e fica só o ruflar. Todas essas situações, todos esses contextos clínicos podem estar presentes no exame físico do paciente e perceba você, se você conseguir identificar essa diferenciação, você sabe qual a gravidade, qual a situação que esse paciente está vivenciando, ok? Então vamos lá, seguindo, o que acontece quando o indivíduo faz estenose mitral? Quais são as complicações que esse paciente com estenose mitral pode apresentar? A mais frequente de todas é a fibrilação atrial. Mais de 50% dos pacientes que têm estenose mitral, em algum momento da história, vão desenvolver fibrilação atrial. Fibrilação atrial é essa alteração que eu disse para vocês, onde o átrio perde o poder de contração, fica apenas tremendo. Isso acontece porque o átrio dilata demais e aí algumas fibras acabam sendo danificadas e você não consegue ter o nó sinusal comandando exatamente como deveria e o paciente tem essa complicação. Tiago, mas qual o problema dessa complicação? Além de ser um dos fatores que leva à descompensação de insuficiência cardíaca, porque geralmente você perde ali 20 a 30% do débito cardíaco, já que você não tem mais aquele empurrão de sangue para frente, a principal complicação são os fenômenos tromboembólicos. Toda vez que o átrio não contrai e ele fica apenas balançando em fibrilação atrial, o sangue ali dentro tende a permanecer em estase. E sangue que fica em estase, fica parado, tende a formar trombo. E formar trombo nessa cavidade é perigoso, porque se esse trombo se desprender e o ventrículo esquerdo empurrar isso para a circulação periférica, isso pode formar um embolismo. E aí, se isso for para o cérebro, é o famoso AVC isquêmico cardioembólico. E aí o desfecho fica bem complicado. Isso aí, para você ter ideia, embolia sistêmica acontece em 10 a 20% dos casos de estenose mitral. Agora, imagina você quando o vaso sorteado acaba sendo uma cerebral média. Olha o impacto negativo, a complicação grave que uma estenose mitral pode levar, ok? Outra complicação que é sempre bom a gente falar é a endocardite, que por si só vale aqui várias aulas para discutir endocardite com vocês, mas imaginem o seguinte: todo fluxo turbilhonado pode levar à lesão de endotélio. E lesão de endotélio é a situação propícia para acumular ali plaqueta e fibrina. Se esse indivíduo desenvolver uma bacteremia, qualquer razão que seja, infecção odontológica, infecção de pele, e essa bactéria parar nesse aglomerado de plaquetas e fibrinas e infectar aquele local, você está diante de uma vegetação e isso é uma endocardite. E toda valvopatia apresenta um fluxo turbilhonado com provável lesão de endotélio naquele local. Então, não é incomum que valvopatias apresentem endocardite na presença de uma bacteremia e a estenose mitral não é diferente. Perfeito? Agora sim vamos para a discussão da nossa aula propriamente dita. Hoje nós vamos dar um foco muito interessante em classificações, dando como exemplo aqui pano de fundo a estenose mitral, mas entendam, todas as valvopatias apresentam classificações, sejam elas dos tipos mais variados. E como é que nós vamos lidar aqui na estenose mitral? Primeiro nós vamos falar da classificação etiológica, depois da anatômica, a clínica e a ecocardiográfica. E aqui não são todas não, hein? Acreditem que nós temos outras classificações dentro da estenose mitral. Só que nós vimos ficar aqui num vídeo muito longo, você ia acabar se perdendo e aqui eu quero que você comece a aprender conceitos fundamentais, já para você aplicar no seu dia a dia. Você vai pegar todo esse conhecimento, todo esse tipo aqui de conteúdo e já vai poder usar ele hoje mesmo com seu paciente. Então vamos lá, classificação etiológica, que é a mais importante. Eu já falei um pouquinho dela aqui hoje com a gente, vamos voltar a assumir. 95% dos casos de estenose mitral que você vai encontrar no seu dia a dia é de origem reumática, cardiopatia reumática, sequela de uma febre reumática no passado. A gente já teve aqui umas discussões no nosso canal sobre febre reumática e vale a pena você voltar a assistir, são conceitos muito importantes. Mas de forma geral,
a febre reumática aguda pode cronificar em forma de valvopatia. E a valvopatia mais frequente, que é a cronificação de uma cardite reumática, é a estenose mitral, ok? É a válvula mais acometida nesse contexto e, em geral, mulheres apresentam um pouco mais essa casuística do que homens. Então, é muito comum você encontrar mulheres que desenvolveram febre reumática e que evoluam para estenose mitral. Ok? Existem outras etiologias, congênita, a endocardite poderia também levar, mas chama a atenção de vocês para a etiologia degenerativa calcífica. E vamos focar hoje a nossa discussão nessas duas, pois se você somar as duas, nós chegamos aí a 98, 99% da casuística mundial da etiologia de estenose mitral. Qual a diferença entre essas duas etiologias, basicamente? Está na topografia da lesão dentro da válvula mitral, no aparato valvar mitral. Vejam vocês que o acometimento reumático ele se dá nas comissuras, nas bordas dos folhetos, nos locais onde as bordas se tocam. Já o acometimento calcífico não, ele se dá do anel mitral estendendo-se para a base dos folhetos e ali ele atrapalha a mobilidade adequada do folheto. Então entendo que na topografia mitral do aparato valvar mitral, só essa diferença já causa uma diferença substancial, tanto em manifestação clínica e principalmente em intervenção. Não é muito foco hoje na nossa aula, a gente ainda vai discutir muito intervenção em estenose mitral, mas só de você saber isso muda completamente a indicação de tratamento, ok? Então vamos lá falar agora sobre a calcificação do anel mitral, né? O que é, como pode acontecer? Basicamente é a deposição de cálcio em estruturas do aparato mitral. Isso acontece por quê? Pela mesma razão que se deposita colesterol e cálcio em placas coronarianas e pela mesma razão que se depositam colesterol e placas na válvula aórtica. É a mesma etiopatogenia, aqueles fatores de risco conhecidos para doença coronariana como hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença renal, tabagismo, isso tudo propicia aterosclerose. E a aterosclerose na coronária leva ao surgimento de placas coronarianas. Na válvula mitral, leva à calcificação de anel mitral. E quanto mais extenso é esse processo, mais repercussão clínica, mais estenose ou insuficiência mitral você pode encontrar. Percebam aqui nesse nosso slide que as comissuras estão livres. As comissuras raramente estão acometidas. Agora, o anel e a base do folheto, sim, esses costumam estar muito acometidos. Olha aqui um exemplo do anátomo patológico do lado desse nosso corte esquemático, mostrando como que é na vida real, né? Você olha o desenho, imagina, está aqui agora um anátomo patológico mostrando qual é a topografia que acontece a deposição de cálcio. Repara no anátomo patológico que as comissuras estão livres. A borda do folheto não tem acometimento, mas a base e o anel, sim, esses têm acometimento. Basicamente, esse processo é crônico, exatamente como é a doença coronariana, como é a estenose aórtica calcífica, e a prevalência ela não é muito alta em indivíduos mais jovens, porque você precisa de muito tempo para ter uma calcificação tão importante. Agora, se você restringir a sua coorte, o seu público, em pacientes acima de 80 anos, octogenários, nonagenários, você vai encontrar calcificação de anel mitral com repercussão clínica importante em até 2,5% dos casos. Sua casuística já aumenta e com certeza é um paciente que não tem um risco cirúrgico muito tranquilo, é um paciente mais complexo, então já não é tão fácil manejá-lo assim. Antigamente nós víamos que você poderia até classificar de acordo com a extensão da calcificação do anel mitral. Hoje nós temos uma classificação mais adequada, baseada no score tomográfico. A gente vai abordar isso um pouquinho para vocês poderem ver, mas por si só isso já vale um podcast e fica a dica. Dá um pulo no nosso podcast que a gente já teve uma discussão profunda sobre esse score. A gente vai falar um pouquinho de podcasts hoje para você aqui também. É um paciente cheio de comorbidades, como eu falei, é um paciente de 80, 90 anos, tem todas essas doenças que eu já listei, alta prevalência de insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, disfunções diastólicas muito avançadas, ok? São gradientes então intracavitários elevados, que é a definição da disfunção diastólica avançada, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, né? E muito se questiona até se o tratamento tem impacto nesses pacientes, então vale muito a pena fazer um screening bem adequado. Olha aqui um exemplo disso. Se você comparar o tratamento de um paciente com estenose mitral reumática
E um paciente com estenose mitral calcífica, as pressões de enchimento que você vê na linhazinha vermelha que está aí do lado, você vai ver que cai muito pouco na estenose mitral calcífica quando ela não é bem indicada. Quando o paciente já é muito complexo, tem cheio de comorbidades. Já na estenose mitral reumática não, a resposta geralmente é muito boa, é um paciente mais jovem. Então, muito cuidado ao indicar intervenção nesse grupo de pacientes também, embora a gente tenha suas indicações. O exame de escolha para avaliação inicial nesse contexto é a ecocardiografia. Se você não está conseguindo ter imagens boas, ou se a imagem que você está vendo não está muito compatível com a clínica do paciente, com a sintomatologia que ele está apresentando, você parte para um outro exame que tem uma definição espacial muito boa para calcificação, que é a tomografia de coração. Vejam vocês aqui nesse slide como é bem mais fácil enxergar cálcio numa tomografia. Você consegue inclusive planimetrar esse anel mitral que foi formado dentro da calcificação, né? Inclusive você pode utilizar essas imagens de forma tridimensional para reconstruir esse modelo tridimensional, simulando até mesmo implante de prótese ali dentro. Vejam vocês como que pode ser. Você consegue colocar de forma tridimensional no modelo de reprodução exatamente uma prótese dentro dessa calcificação do anel mitral, e essa é uma das formas de tratamento que nós temos, chamada de valve MEC, mas nós não vamos discutir muito isso aqui hoje, que também é um assunto bem mais profundo. Vou trazer aqui alguns exemplos de ecocardiografia de pacientes que têm calcificação de anel mitral, só para vocês poderem ter um contato legal com isso. Em cima a imagem é normal e reparem que embaixo você tem uma imagem de calcificação, uma pedra de cálcio aderida, né, no anel mitral e folheto anterior. Isso daí dificulta a abertura adequada daquele folheto. Continuando trazendo outra imagem agora, cortei o coração no eixo curto, isso é um paraesternal eixo curto. Olha em cima o que é uma válvula mitral normal. Olha embaixo o que é uma válvula mitral calcificada, olha a calcificação do anel mitral bem exuberante, diminuindo a abertura dessa válvula mitral, não é? Dando seguida agora apical, 4 câmaras ou 5 câmaras, a depender da inclinação. Olha a pedra de cálcio que você enxerga na imagem inferior, mostrando que ali realmente existe uma calcificação importante do anel posterior e base do folheto posterior. Dando seguimento então à nossa discussão, nós falamos muito da etiologia calcífica, mas agora vamos falar da etiologia reumática, que é a mais prevalente. E lembre-se que a topografia da etiologia reumática está nas comissuras, nas bordas livres dos folhetos, ok? Então, basicamente, você tem uma fusão comissural e por essa razão a área valvar está reduzida. E aí, se você olhar, aqui eu chamo a atenção exatamente para o achado anatômico desse paciente. Toda vez que num laudo ecocardiográfico ou numa descrição você encontrar a expressão fusão comissural, tenha certeza que você está diante de etiologia reumática, ok? E aí, a leitura ecocardiográfica que você encontra nesse tipo de paciente é uma abertura em cúpula do folheto anterior e o posterior com mobilidade reduzida ou até mesmo fixo. Isso significa que essa válvula está com fusão das comissuras. Então, o que você precisa ter para você ter esse tipo de evolução da estenose mitral reumática? Vamos lá, inicialmente, óbvio, você tem que ter um surto de febre reumática. E uma vez que você tem o surto de febre reumática, aquele quadro de amidalite, lembra que não foi tratado, streptococcus, ok, assunto de uma aula à parte, eu vou deixar para vocês aí em cima aí o linkzinho para vocês assistirem uma aula de febre reumática, acho que vale muito a pena vocês acompanharem, mas de toda forma você tem então, em algum momento dessa história, do passado desse indivíduo, um surto de febre reumática. Ok, geralmente a história da estenose mitral reumática acontece em fases, e a primeira fase, a partir do momento que ele desenvolveu o insulto na válvula, é uma fase assintomática. Geralmente fica ali por 10 a 20 anos sem manifestação nenhuma de sintoma. Então o paciente tem redução da área valvar, ainda não é clinicamente significativo, então aquela área valvar não diminuiu de 1,5, lembra no início da nossa discussão? Então ele fica assintomático, como se nada tivesse acontecido, ele nem lembra que ele teve febre reumática no passado. Passam-se esses anos, ele se torna oligossintomático. O que é isso? É aquele indivíduo que quando vai fazer um grande esforço físico, aí ele começa a ter limitação. É aquele indivíduo que quase não tem queixas. E essa fase, onde as coisas começam a acontecer, geralmente duram também de 10 a 20 anos. Demora muito ainda para esse paciente apresentar algum tipo de queixa. Até que ele passa para fase de sintomático, que é quando aquela área valvar se reduz
muito provavelmente abaixo de 1,5 centímetros quadrados. Nesse ponto surgem sintomas. Esse é um indivíduo que começa a ter dispneia para fazer suas atividades domésticas, suas atividades habituais. Ele já não consegue correr e já não consegue subir 1, 2 lances de escadas. Ele começa a ter limitação funcional importante, ok? Então ele tem sintomas e geralmente esse é o momento onde ele apresenta fibrilação atrial. Inclusive a fibrilação atrial pode ser a descompensação dele, que coloca ele de uma classe funcional 1 para 2 para uma classe funcional 3. Por quê? Você perde aquele débito, você perde volume sistólico e isso aí acaba tendo repercussões clínicas. Se esse indivíduo continua, ele pode apresentar fenômenos tromboembólicos, lembra que nós já discutimos isso, né? Fenômenos tromboembólicos na presença de fibrilação atrial, como vocês podem ver, até que ele evolui para a classe funcional 4, onde ele é extremamente sintomático, extremamente limitado. E se você não fizer nada, essa acaba sendo a história natural da doença de uma estenose mitral reumática, que pode inclusive culminar com óbito. Então, essa geralmente é a forma como a estenose mitral reumática se manifesta ao longo do tempo. Reparem vocês que é uma doença que demora anos para poder começar a ter repercussão e durante toda essa fase ela é silenciosa ou quase inteiramente assintomática. Portanto, às vezes o paciente pode inclusive abrir o quadro dele com um quadro de AVC cardioembólico. Olha que tragédia é essa, ele não sabia que tinha doença nenhuma, de repente ele chega hemiparético para você, hemiplégico. Olha a gravidade disso, não é? Ok. Então, trazendo também algumas imagens de ecocardiografia de pacientes com estenose mitral reumática, a gente vai encontrar achados bem interessantes. Olha a imagem de cima, um eco normal, e embaixo você tem uma abertura em cúpula do folheto anterior e um folheto posterior com mobilidade reduzida. E esse é o achado típico de uma estenose mitral reumática. E eu sei que quando eu vejo essa imagem, eu estou diante de uma fusão comissural. Olhando agora na janela apical de 4 câmaras, tem um desenho aí do lado para você poder acompanhar com a gente, mostrando que o anterior, olha aí, tem uma abertura em cúpula e o posterior tem uma mobilidade bem reduzida, como vocês podem ver. Dando segmento em outra imagem, para external, eixo longo, olha como é que abre em cúpula o folheto anterior. Fica sem dúvidas para você poder enxergar. Essa talvez seja a mais clara de todas. Olha como o folheto anterior abre em cúpula, como o acometimento está exatamente na borda livre, né, dos folhetos da válvula mitral. Agora eu cortei em eixo curto. Olha ali, parece uma boca de peixe, né? Uma boca de um bagre. É exatamente essa a definição que eles falam, abertura em boca de peixe, quando eu olho aquela válvula por cima, para poder fazer a planimetria. Em cima, imagem normal. Agora olha embaixo como é que fica. A famosa abertura em boca de peixe, ou um corte bem semelhante ao anátomo patológico, como esse que eu trago para vocês. Para vocês não esquecerem, definitivamente, folheto anterior, abertura em cúpula. Leu isso, encontrou isso no exame, tenha certeza, etiologia reumática é a que você está lidando. Perfeito? Encerramos a etiologia, a classificação etiológica e agora vamos partir para a classificação anatômica da estenose mitral. Vejam vocês que eu já trago podcasts para você. Ah, eu tenho Spotify, ouça no Spotify. Ah, eu tenho Apple Podcasts, ouça no Apple Podcasts. Se tiver Deezer também, só procura lá, The Valve Club, Valvecast. Nós temos lá um podcast onde nós discutimos muitos assuntos sobre valvopatias. Nós temos um episódio só sobre isso daqui, que chama Score de Wilkins. Se você nunca ouviu falar, recomendo que escute primeiro nosso podcast e depois continue a aula aqui com a gente. Mas é uma forma ecocardiográfica de eu olhar a anatomia da válvula mitral e estimar os desfechos após uma intervenção transcatéter. Então, eu vejo aquela válvula e falo, essa aqui é uma válvula que deve ir bem se eu fizer uma valvotomia mitral percutânea. Ou ainda, essa válvula não deve ir bem se eu fizer uma valvotomia mitral percutânea. O que significa ir bem? É ela reestenosar muito rápida, não abrir adequadamente, ou ainda, ela rasgar demais quando eu tentar abrir ela com balão. E aí eu vou ter uma insuficiência mitral residual muito importante. A depender da forma como eu classifico, e aí nós temos alguns critérios que eu vou fazer um vídeo para vocês só de score de Wilkins, e aí vocês vão poder ver exatamente esses critérios, mas basicamente é mobilidade dos folhetos, espessamento, calcificação, aparato subvalvar. Então você vai olhar detalhes anatômicos de todas essas topografias, de todas essas estruturas para poder pontuar. Quanto maior a pontuação, pior está essa válvula e pior é o tratamento percutâneo. Você deveria pensar numa troca valvar nesse contexto. Esses são os achados iniciais, é um trabalho com pouca gente, antigamente trabalhos com pouca população já tinham impacto muito grande, hoje é um pouco diferente.
mas ele já conseguiu mostrar ali que pacientes que tinham um score anatômico baixo, um score de Wilkins baixo, tinham resultados ótimos. E aqueles que tinham um score ecocardiográfico elevado, score de Wilkins elevado, tinham resultados considerados como subótimos ou não adequados. Ok? E aqui é o quadro para vocês verem que existe, a gente não vai aprofundar muito aqui nessa classificação, mas é importante para vocês saberem o que nós usamos. E esse score varia de 4 a 16, é igual Glasgow, né? Não existe Glasgow de 1, também não existe o Wilkins de 2, por exemplo. Começa com 4 e vai até 16 a pontuação. Um exemplo prático para você ver como nós fazemos. Traga um ecocardiograma de um paciente com estenose mitral reumática. Como que eu sei que é reumático? Folheto anterior com abertura em cúpula. Quando eu olho o espessamento, eu conseguiria pontuar esse indivíduo com 2, pois eu vejo o espessamento só no terço distal desses folhetos. Quando eu falo em mobilidade, eu dou 3 pontos, pois o folheto anterior tem uma abertura em cúpula e o posterior tem uma mobilidade reduzida. Isso naquela nossa imagem anterior daria 3 pontos. Não acho que tem muita calcificação nesse paciente. Acho que a calcificação aqui é incipiente, então eu daria 1 ponto de calcificação para esse paciente. E o subvalvar eu consigo ver, na janela paraesternal eixo longo, o terço que se aproxima dos folhetos. Então eu vou dar para esse paciente 2 pontos. Se você somar o score de Wilkins desse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, segundo a minha opinião, dá 8, ok? Geralmente nós temos uma divergência de 1 ponto para mais, 1 ponto para menos entre ecocardiografistas mais experientes. Perfeito? Ok. Outra forma de você fazer uma classificação anatômica desses pacientes, eu já falei aqui hoje, e também tem um podcast para você ouvir, então vai lá, Valvecast, e procura score tomográfico para poder classificar a estenose mitral calcífica, etiologia calcífica. Antes era reumática, agora é calcífica. E esse score ele também faz uma avaliação anatômica da topografia do acometimento e vai pontuar para você. Quanto maior a pontuação, mais cálcio tem ali e melhor é o resultado caso eu queira implantar uma prótese nessa estrutura calcificada, o chamado Valving-Mac. A gente não vai se aprofundar sobre isso, mas entenda, aqui saber se tem acometimento total da circunferência do anel, se tem envolvimento de trígono ou não, se tem envolvimento de folheto, você vai pontuando. E quanto mais pontuado é esse paciente, mais calcificação ele tem, e quanto mais calcificação ele tem, mais você consegue ancorar uma prótese transcatéter naquela topografia. E o resultado tende a ser melhor para esses pacientes. Então veja que alta pontuação, a prótese fica bem ancorada, ela não emboliza, ela não desloca. Então, os desfechos para esse tipo de paciente e esse procedimento nessa classificação tende a ser melhor, ok? Finalizamos a classificação anatômica, vamos para a classificação clínica, que por si só todas as valvopatias têm. Por quê? Porque desde 2014 nós temos uma classificação A, B, C e D das valvopatias. Foi a diretriz americana que trouxe essa forma de classificação e nós utilizamos ela até hoje. E agora em todas as diretrizes nós utilizamos a mesma classificação. Classificação clínica de valvopatias. Aplicando ela na estenose mitral, a gente vai ter algumas peculiaridades dessa valvopatia. Então, basicamente, A, B, C e D, onde você tem o A é aquele indivíduo que tem um risco maior de ter uma valvopatia. Exemplo, ele fez um acometimento reumático no futuro, mas não tem repercussão hemodinâmica nenhuma. Ele não fez estenose, não fez insuficiência. Qual a classe desse indivíduo? A. Se ele fizer uma lesão discreta, até mesmo moderada, ele vai para a classe B. A partir do momento que ele fez uma lesão importante, seja ela estenose, seja ela regurgitação, ele vai para a classe C ou D. A diferença do C para o D é que o D tem sintomas e o C ainda não tem sintomas. Isso aí tem impacto prognóstico nesses pacientes. Valvopatia de forma geral. Olhando especificamente a estenose mitral, o que nós temos dessa classificação? Vamos trazer. O estágio A é a mesma coisa. É um indivíduo que tem um acometimento, mas não tem repercussão clínica. Nem estenose, nem insuficiência. Perfeito? O estágio B de bola é quando ele tem uma área valvar reduzida, mas que não se reduz tanto quanto 1,5 centímetros quadrados. Ou seja, não é uma lesão importante. Lembrem vocês que não existe estenose mitral moderada mais. Então, estenose mitral discreta, nesse contexto, com uma área valvar acima de 1,5 centímetros quadrados, você classifica esse indivíduo como estágio B de bola. A partir do momento que essa lesão progride e essa área valvar se reduz um pouquinho mais, diminui de 1,5, você parte para os estágios C e D de dado. C de cachorro, D de dado. O C é o indivíduo que tem uma área valvar menor que 1,5, mas está assintomático, ele faz as atividades normais, ele não tem limitação para atividade física.
E o D é um indivíduo que está sintomático. Ele tem dispneia, ele tem palpitação, ele tem qualquer tipo de manifestação com uma área valvar menor que 1,5. Então é assim que nós pontuamos, nós classificamos clinicamente a estenose mitral nesse ambiente de classificação clínica de valvopatias. E para terminar a nossa discussão, eu trago a classificação ecocardiográfica. Óbvio que eu não vou afundar-nos muito em conceitos metodológicos de ecocardiografia, nós temos discussões específicas para isso, nossa linha do Eco Insights fala muito sobre isso, mas aqui trazendo uma visão geral para você saber do que nós estamos falando. E a classificação ecocardiográfica, ela também é a mesma desde 2014 para a estenose mitral, ok? E ela tem uns achados específicos, se você olhar a diretriz, ela traz duas colunas que falam de características anatômicas e de perfil hemodinâmico da valvopatia. Então, o que chama atenção na estenose mitral? Primeiro, área valvar. Área valvar menor que 1,5 classifica como lesão importante, área valvar maior que 1,5 como lesão discreta. Lembrem-se vocês que o gradiente costuma acompanhar esse achado. E um dos métodos mais utilizados em estenose mitral é o PHT, Pressure Half Time, do inglês, que é uma das metodologias que nós utilizamos para tentar estimar a área valvar, e nós temos aqui um ponto de corte de 220 milissegundos. Quando você está diante de um PHT maior que 220 milissegundos, você está diante de uma valvopatia mitral muito importante, pois isso aí denota uma área valvar bem pequena. Valores acima de 150 milissegundos já pontuam como lesão importante, pois isso traduz uma área valvar menor que 1,5 e quando está maior que 220, essa área valvar em geral está abaixo de 1 centímetro quadrado, portanto, uma estenose bem mais avançada, ok? E o que diz a diretriz atual norte-americana? Qual é a atualização que veio com relação ao diagnóstico especificamente ecocardiográfico, né? O que nós podemos fazer? Primeiro, nós podemos pedir um ecoestresse com atividade física, caso você ache que esse paciente está muito sintomático no dia a dia dele, mas o eco dele é relativamente inocente, a lesão é discreta, coloca ele no ciclo ergômetro e faz a medida dos gradientes, das pressões, e aí sim você vai ver se ele tem manifestação só na atividade física. E complementação transesofágica, quando você está pensando em fazer tratamento transcatéter, pois você tem que certificar-se que você não tem uma grande regurgitação mitral e que não há presença de trombos cavitários no átrio esquerdo. Então, o transesofágico passa a ter uma boa indicação nesse contexto. Aqui está uma das formas que você pode então estratificar, coloca o seu paciente numa bicicleta e faz a ecocardiografia durante o esforço físico para você poder estratificar casos que você tem dúvida. Se você não tem dúvida, não precisa ir além com esse tipo de método diagnóstico. Se você acha que esse paciente tem um eco de repouso inocente para tanto sintoma que ele está apresentando, essa é uma alternativa muito plausível de você lançar a mão na estenose mitral reumática. E é óbvio, né, entender o que você vai achar nesse tipo de exame. Geralmente você vai achar aumento de pressão de artéria pulmonar, aumento de gradiente transvalvar mitral. Por quê? Pela fisiologia, né? Se você sobrecarrega o lado esquerdo, dando um aumento de pressão dentro do átrio esquerdo, isso aí acontece de forma retrógrada para o outro lado, já que entre o átrio esquerdo e a artéria pulmonar não existe nenhuma válvula, não existe nenhuma dificuldade de transmissão de pressão. E aí sim você tem repercussão do outro lado do coração, do lado direito. E é importante você pesquisar isso durante o seu exame de paciente com estenose mitral, ok? Pois bem, era isso que eu tinha para discutir hoje com vocês. Espero que vocês tenham pegado alguns conceitos importantes, já comecem a aplicar no seu dia a dia e vem com a gente que tem muita discussão boa ainda para a gente poder fazer. Um grande abraço e até a próxima!